Podcast Papo Feminista. O podcast pras mina. Olá, gente. Tudo bem? Partindo para a etapa final do nosso projeto, eu vou falar sobre feminismo subalterno, ou melhor dizendo, feminismos subalternos. E esse texto que eu vou apresentar para vocês é um artigo bem teórico sobre o assunto e vem de uma pesquisadora da Universidade Federal de Pelotas. Então, o nome do artigo é Feminismos Subalternos, escrito pela professora doutora Luciana Maria de Aragão Balestrin, professora da Universidade Federal de Pelotas. Ela foi minha professora, associada de Ciência Política do curso de Relações Internacionais e do programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas. Também é editora da revista Sul-Americana de Política, membro da diretoria da Associação Brasileira de Ciência Política e está na coordenação da área de investigação de teoria política da Associação Latino-Americana de Ciência Política. Ela tem experiência na área de ciência política, teoria política contemporânea, pós-colonialismo, democracia, sociedade civil, violência, sociedade civil global, controle de armas. Então, foram mais ou menos esses credenciamentos aqui, né, da professora Luciana. Alguns artigos recentes, né, e papers que ela publicou, né? A gente tem o Debate Pós-Democrático do Século XXI, publicado pela Revista Sul-Americana de Ciência Política, em 2018. Modernidade e Colonidade sem Imperialidade. O Elo Perdido do Giro Decolonial, que foi publicada na revista Dados, em 2017. Colonialidade e Democracia, que foi publicado em 2015 na revista Estudos Políticos. E, por fim, em 2015 também, um paper publicado chamado Sociedade Civil, Democracia e Violência, que foi publicado na revista de Ciências Sociais. Pois bem, dadas as devidas credenciais, o que eu posso falar dela como minha professora e pesquisadora, pelo pouco que eu conheço do trabalho dela, é que ela se dedica a análises bastante teóricas. E os feminismos subalternos, eles são, nesse sentido, epistemológicos, eles são teóricos e metodológicos para se pensar, né? Então, o assunto do nosso podcast hoje, ele é um assunto teórico, com visões teóricas, com análises teóricas, sem aquela praticidade, pode-se dizer, que a gente viu nos textos do Luiz Felipe Miguel. Porém, não acho que sejam tão práticos aqueles textos, não, e que os debates eram bastante teóricos também, filosóficos, né? Indo ao encontro de todo o modo de fazer da teoria feminista como um todo. E que, diga-se de passagem, é uma produção de muita qualidade. E esse texto também. Bom, ela começa dizendo que, especialmente nos anos 80, o encontro entre pós-colonialismo e feminismo trouxe importantes consequências práticas e teóricas para o entendimento da vida das mulheres sob impacto passado e presente do colonialismo. Então, no artigo dela, já iniciando, vou falar que ela traz um quadro, uma representação antagônica dos movimentos do movimento feminista e de mulheres, né?
para a gente conseguir entender onde fica os feminismos subalternos, que assim são colocados. Os feminismos subalternos, então, eles são feminismos não ocidentais, são produzidos no terceiro mundo ou sul global, na Ásia, na África, na América Latina e Caribe e na Oceania, né? Geopoliticamente falando. Referência de espaço e tempo, políticas culturais. Os feminismos subalternos, não modernos e às vezes são religiosos, como o islâmico, comunitário, comunal, rural. Então, ela dá essas dimensões, então. As dimensões do local ao particular. Marcadores, mulheres. Representações subalternas de mulheres. Raça, etnia, cor. Nós temos negras, mestiças, indígenas, de cor de café, chicanas. E a classe, trabalho, escolaridade, autonomia, nós temos as mulheres pobres, trabalhadoras, pouco escolarizadas, dominadas, vítimas. Então, esse é a representação simbólica do que seriam os feminismos subalternos. E aqui destaca feminismos subalternos, porque, por exemplo, ela vai dar o exemplo do feminismo islâmico, do feminismo comunitário, do feminismo comunal, rural, que são feminismos diferentes, mas nesse sentido eles estão nos subalternos. Outro marcador importante para a gente entender que no texto é colocado o feminismo hegemônico, né? Que é aquele feminismo que a gente conhece, que ele é um feminismo ocidental, do primeiro mundo, do norte global, da América do Norte e Europa, Estados Unidos, Canadá e Europa ocidental. A referência de espaço e tempo, política cultural deles é moderno, secular, Estado-nação e urbano. A dimensão é global e universal. Representações hegemônicas. A raça, a etnia e cor das participantes é branca. A classe, trabalho, escolaridade, autonomia é na sequência. Classe média, acadêmicas, escolarizadas, autônomas, liberadas. Então, diante desses marcadores, a gente consegue diferenciar aqui nesse nosso quadro dois tipos de projetos do feminismo. O feminismo que a gente vai chamar aqui de feminismo hegemônico e o feminismo subalterno. Lembrando que no podcast da semana que vem eu vou falar especificamente do decolonial, mas não existe, entre os subalternos não existe só o decolonial. E eu vou falar do decolonial especificando o feminismo comunitário. Quando acontece, então, lá nos anos 80, essa observação de transformação, de impacto que as mulheres que foram colonizadas, ou os espaços, os lugares colonizados influenciavam na vida dessas mulheres, né? Observou-se que a geopolitização do debate feminista, inaugurado pela ideia de um feminismo terceiro-mundista, né? nessa época, nessa altura, e pós-colonial, seria necessário. E atualmente pode ser observado na tentativa de projetar um feminismo do Sul e decolonial, que é o que a gente vai falar na próxima aula. Na próxima aula nada, no próximo podcast.
Movimentos de contestação ao processo de construção da autonomia intelectual do Sul global podem ser rastreados em diferentes contextos ao longo do século XX. As tradições de resistência foram possíveis sob o rótulo das epistemologias e teorias do Sul. A sociologia terceiro-mundista, as filosofias latino-americana, africana, grupos de estudos subalternos asiáticos e pós-colonialismo, e sua origem decolonial. São alguns exemplos e esforços intelectuais que trouxeram questionamento em relação ao eurocentrismo, ao colonialismo acadêmico e ao imperialismo intelectual exercido nos grandes centros de produção de conhecimento. Então é audacioso esse projeto. Ele é tão audacioso que, dentro do feminismo, ele também se propõe a modificações. Se propõe e busca essas modificações. Se são subalternas, essas feministas, é porque elas não estão no centro do debate. E elas querem estar no centro do debate. Para que se tenha realmente uma luta global dentre todas as mulheres do mundo. Ela vai dizendo adiante que as teorias do Sul rejeitam a ideia de que a produção teórica válida e aceita no mundo é somente aquela realizada e autorizada pelas metrópoles. Só que isso aí é uma mudança muito lenta. A gente ainda vive trabalhando com autores europeus e estadunidenses, canadenses. A gente tem pouca leitura dos autores sul-americanos e subalternos de uma maneira geral. A gente tem pouquíssima. A proposta do trabalho da professora Luciana, então, né, nesse paper, limita-se a analisar, teoricamente, o encontro realizado nos anos 80 e que, no entanto, tem tido profunda influência, né? Esse encontro entre o pós-colonialismo e o feminismo, né? E esse encontro tem profundas influências para a abertura da agenda no interior do próprio feminismo. Trata-se do encontro entre o pós-colonialismo e o feminismo, e vice-versa. Isso aconteceu nos anos 80, óbvio. Porque hoje a gente está falando em decolonialismo, que é outra coisa, não é o pós-colonialismo. O pós-colonialismo eram teorias que os estados recém-criados, né, como a Argélia, a Índia, enfim, estavam construindo essas teorias de pensamento, né? Nós, na América Latina, já conseguimos a nossa emancipação política, bem entre aspas, no século XIX. E por isso que a gente usa aqui o decolonialismo, ou seja, tirar as raízes, os preceitos culturais e práticas sociais dessa colonialidade que existe tão forte na nossa sociedade. A autora, então, ela vai tratar 3 elementos, como contribuições, tensões e limites para a cosmopolização da agenda feminista. Tornar o feminismo uma luta universal, né? Ela diz que convém lembrar que a expressão feminismos subalternos deriva do próprio feminismo, nos termos de Spivak, 2010. Então, o próprio feminismo constrói a palavra feminismos subalternos para a denominação. O corpo feminino pode ser pensado, então, como um primeiro território a ser conquistado, e isso está muito forte no feminismo decolonial. E ocupado pelo colonizador, o homem branco, cristão, europeu, heterossexual, né? Essas
dinâmicas todas encaminham-se dessa forma. Nas mais diversas situações de conflito, violência, vulnerabilidade do corpo feminino. Desde as conquistas coloniais, as guerras civis, as guerras interestatais, as ocupações e as intervenções militares, sempre o corpo feminino passa por esse expurgo, né, de ser conquistado. Então, o corpo feminino como um território é o que a gente percebe nesses feminismos subalternos. O que são os feminismos subalternos? Vamos lembrar? Feminismos religiosos, como um exemplo do islâmico, feminismo comunitário, feminismo comunal rural, tá? Feminismo indígena é uma expressão que essa linha de pensamento não usa, porque as indígenas, elas são etnias, assim como não usa o feminismo negro, vejam, para falar do feminismo subalterno. Porque as negras, elas também estão nesse feminismo subalterno. E isso é uma marcação racial, étnica e racial, étnica e de cor. Apesar da intersecção do feminismo, tanto no pós-colonialismo como nos estudos culturais, ter adquirido um caráter de complementaridade e interseccionalidade, Sandra Regina Goulart Almeida afirma que esta não se deu de maneira tranquila, já que o feminismo teria a capacidade de desestabilizar edifícios teóricos bem construídos. Em um artigo muito elucidativo de Baraf, traduzido e intitulado Feminismo e no Pós-Colonialismo, a autora afirma que as construções feministas presentes desde o início do pós-colonialismo cânonico ajudariam-no a revisar e questionar, complementar suas preocupações. Para ela, as questões de gênero são inseparáveis da crítica pós-colonial. No entanto, existe também discórdias quanto, por exemplo, o pós-colonialismo precise da análise de gênero ou o feminismo ignora questões relacionadas ao pós-colonialismo e à divisão internacional do trabalho. Nesse caso, o pós-colonialismo foi fundamental para estimular uma crítica interna no interior do movimento feminista e foi o pioneiro nesse sentido. Menos analítica e mais política, acadêmica e intelectual. E é esta segunda inflexão do feminismo pós-colonial que ela gostaria de explorar. Então, aí ela vai passar para o feminismo terceiro-mundista. Na década de 80, foi muito propício para o encontro com o pós-colonialismo e o pós-colonialismo com o feminismo. E assim, paradoxalmente, o feminismo pós-colonial com o pós-colonialismo tudo junto. Nasce em um contexto pelo qual pretendeu interferir o terceiro mundo, hoje sul global, surgiu na diáspora bibliográfica e acadêmica, que pode ser auto-justificado. Lembrando que, nessa época, o feminismo brasileiro lidava com uma situação sui generis, que era a situação da ditadura militar e da América Latina e vários países, inclusive.
Com o efeito de transnacionalização do feminismo observado nas 3 últimas décadas, e estimulados por vários fóruns internacionais, o uso da internet, que é o feminismo, cyberfeminismo, projetou-se desafios em relação à articulação e uma desejada global system board. O desafio pós-colonial foi posto na prática no interior do movimento. E aí eu destaco a manifestação do grupo Las Teses, né? Um violador em Tucumino, que virou febre global no final de 2019, com essa temática, com esse propósito de decolonizar o feminismo. E as francesas, as norte-americanas, as canadenses, as europeias, as espanholas, de uma maneira geral, estavam lá também cantando. E que surgiu daqui, da América Latina. Chile, Argentina, México, mais especificamente. A Argentina encadeia essa ideia do decolonialismo, mas também muito forte a questão do cyberfeminismo. Eles estão trabalhando muito com essa questão. O feminismo ocidental, dos quais os Estados Unidos faz parte, passou a ser acusado por seu universalismo, etnocentrismo, anglocentrismo, branqueamento, pela negligência de questões coloniais e raciais que atravessam etnias, nacionalidades e geografias. Porém, a Julieta Paredes, feminista comunitária, ela faz uma crítica muito forte às feministas hermanas argentinas e latino-americanas, porque diz que, e de fato isso acontece, os assassinatos das mulheres indígenas não entram na pauta da questão de violência, que é tão trabalhado por esse cyberfeminismo concentrado no Uruguai, na Argentina e no Chile. Então, a gente vai ver a senhora Julieta Paredes no nosso último podcast. A diferença adicional terceiro mundo para pensar a vida das mulheres acabou por acompanhar o que o termo implica e significa em termos de desenvolvimento, isto é, mulheres menos desenvolvidas. Ambas as categorias identificadas, a autora lembra e habilitam e sustentam umas às outras, dos pós-coloniais. A semelhança do pós-colonialismo e do feminismo pós-colonial é enunciada das grandes universidades do norte, sobretudo nos Estados Unidos e na Inglaterra. Ou seja, se existe um feminismo terceiro-mundista, mesmo que somente em nível acadêmico universitário, ele não é enunciado nas universidades do terceiro mundo ou do sul global. Isso é, aos problemas introduzidos nesse artigo sobre as dinâmicas geopolíticas do conhecimento. Além da problemática dos estudos de área onde figuram Latin American Students e grandes números de intelectuais que já fixaram suas residências e trabalhos, o país, nos Estados Unidos, conta com um vigoroso debate acadêmico pós-colonial observado em diferentes iniciativas, departamentos, programas, revistas, grupos, publicações, sites, etc. E, nesse sentido, ela traz vários autores. O feminismo decolonial, em certo sentido, possui uma trajetória parecida e abertamente inspirada no grupo Colonialidade e Modernidade. E como Walter Miolo, Maria Lugones é uma argentina que fez sua carreira e ativismo nos Estados Unidos. Então,
esse conhecimento do Sul está concentrado no Norte. É paradoxal nesse sentido. As semelhanças de certas estratégias discursivas, teóricas e retóricas decoloniais. O feminismo decolonial faz questão de colocar as Américas e a América Latina em particular no mapa de suas referências. Vincula-se epistemologicamente com o grupo modernidade e colonidade. Dessa forma, o sistema mundo colonial de gênero e feminismo descolonial trabalham com proposta de gênero como categoria colonial moderna, como vida a historicizar o patriarcado, ao mesmo tempo que contesta a tese de Quijano. O movimento feminista, dessa forma, ele reproduz no âmbito interno várias dicotomias, problemas intensificadas pela globalização. Local global, particular universal. As tentativas de cosmopolização da agenda feminista são associadas com universalismo, etnocentrismo, eurocentrismo, ocidentalismo, pelos feminismos subalternos. Então, fica aqui a crítica dos feminismos subalternos perante esses mecanismos de universalização do que é ser feminista. E eu sempre me lembro quando eu fiz um artigo sobre a Marcha Mundial de Mulheres, que tem representação forte, inclusive aqui no RN, temos até uma deputada estadual eleita de origem da Marcha Mundial de Mulheres. Quando eu fiz o artigo, eu li um relato sobre essa tentativa de universalização, porque a marcha ela concentra vários comitês e tinha um impasse do feminismo islâmico e o feminismo LGBT, das lésbicas europeias, me parece, da França, se eu não me engano. E o impasse ele foi resolvido quando cada uma das participantes falaram ali das suas formas de opressão, que são formas de opressão diferentes, e depois se abraçaram. Então a gente não pode dizer que as feministas islâmicas são menos feministas que as feministas europeias. É isso que os feminismos subalternos estão passando. Claro, é um texto extremamente teórico e vocês vão ver isso que eu pincelei questões aqui para não ficar muito grande, mas em síntese é isso. Da gente perceber essa diversidade e de que nem tudo é flores no movimento feminista. E eu lembro de um outro artigo que eu li que falava sobre a posição de feministas europeias perante aquela crise humanitária de imigração africana, que é aquela coisa que a Angela Davis nos traz, né? Quem leu lembra a lenda do estuprador negro? Pois é, ela se reproduz dentro do feminismo europeu de alguns países, né, que estavam recebendo, principalmente na Itália, que estavam passando ali, recebendo vários imigrantes. Aquele medo do estupro, de que aqueles imigrantes iriam estuprar, iriam violentar. Então, o debate ficava muito mais nessa questão da possibilidade da violência sexual desses imigrantes do que do próprio problema da imigração em si. É muito... no final das contas, tudo é importante, porque, obviamente, o estupro ele é um crime hediondo. Mas o que os feminismos subalternos estão nos dizendo é que o estupro ele é uma arma política, uma arma geopolítica, uma arma de conquista. E isso
a gente não tinha encontrado essa dinâmica, essa reflexão no feminismo hegemônico. E lembro do impasse nos Estados Unidos, quando as mulheres estavam indo para o mercado de trabalho e estavam pedindo seu direito para trabalhar. E que, pensem, gente, é uma coisa super importante. E eu não tô aqui desconsiderando essa conquista, essa necessidade de independência. As mulheres precisavam disso de fato. E as mulheres negras olham, leem aquilo e aquilo não condiz com a realidade delas, que sempre foi uma realidade de trabalho. Então, ser uma mulher não necessariamente passava pelo direito de trabalhar. Porque sim, elas já trabalhavam. Então, esses sistemas do feminismo subalterno, eles precisam ser repensados. E eu acredito que essa virada do século XXI, com esses movimentos do cyberfeminismo, principalmente vindos aqui da América Latina, tem possibilidade, e eu estou trabalhando nisso, tem possibilidade de fazer com que as feministas hegemônicas, elas repensem muitas de suas posições. E aí eu destaco aqui, né, por exemplo, quando no artigo ela comenta sobre os próprios impasses que vêm, né, do feminismo hegemônico com os feminismos subalternos. E isso é muito significativo. E é muito forte também pensarmos desta forma, né? É muito forte a gente pensar isso. Por isso que é tão importante o desenvolvimento da ciência. Por quê? Porque a gente tem a autonomia de pensamentos, na construção de pensamentos, intelectuais pensando a nossa realidade e produzindo aqui, por que não? Porque os intelectuais que estão pensando a realidade da América Latina estão fora da América Latina. Por quê? Porque não se tem condições de trabalho eficaz. E é bom ressaltar que a vida acadêmica ela é cheia de desafios, né? Dedicação. Se é uma vida acadêmica solidificada, de fato, né, dentro dessas possibilidades, dentro dessas análises. E precisa de uma condição, de uma estrutura para que se desenvolva o pensamento, para que se desenvolva as questões. E eu vou salientar entre essas estruturas que são necessárias, eu saliento a democracia. Porque nos anos 80 nós não tínhamos democracia em vários países da América Latina. E tivemos uma instabilidade econômica nos anos 2000, oriundas do neoliberalismo, que também dificultavam todas essas temáticas. Mas deixa eu ressaltar aqui, no subtítulo que ela vai dizer aqui, feminismo terceiro-mundista. Aí ela diz, em 1980, a década de difusão dos estudos pós-coloniais, e aí vocês podem acompanhar no PDF que está disponível para vocês, e da própria divulgação do termo pós-colonial, o pós-colonialismo, o feminismo encontrava-se na segunda fase de sua agenda ou onda, ou seja, mergulhado na política das identidades, segundo a periodização trabalhada por Nancy Fraser, que é uma feminista socialista estadunidense. A filósofa feminista estadunidense, de grande importância teórica, é franca quando a autocongratulação,
dessas mesmas políticas de identidade no interior do movimento feminista. Então, ela destaca aqui uma frase da Nancy Fraser. É claro que eu apoio os esforços para ampliar e diversificar o feminismo, mas não acho que essa seja uma narrativa satisfatória. No meu ponto de vista, ela é muito interna ao feminismo. Então, nessa postagem, Fraser faz uma crítica à suposta e progressiva inclusão das mulheres subalternas no interior do movimento feminista nos Estados Unidos. Um movimento branco, heterossexual, de classe média e que teria, aos poucos, incorporado as preocupações das mulheres negras, lésbicas, pobres e trabalhadoras. A Fraser trata com certa indiferença e pouca importância tais tentativas de democratização interna quanto à diversidade e à representatividade das mulheres em movimento. Para Mendonça, o problema de análise de Fraser é sua paroquialidade, seja na incapacidade de pensar as estruturas econômicas transnacionais, seja pelo esquema de redistribuição econômica e reconhecimento cultural que ela fortemente trabalhou, né, e trabalha até hoje. Então é isso, gente. É um debate bastante intenso. Bastante intenso. E aí, só um destaque, né, que a professora Luciana traz no artigo dela, que eu vou ler na íntegra, né, que eu já tinha comentado, mas aqui agora eu vou ler. Enquanto isso, o feminismo brasileiro terceiro-mundista, bota entre parênteses, entre ponto de interrogação, porque não se sabe ao certo, porque... Bom, vamos adiante. A época atravessava o contexto da redemocratização, que inaugurou sua terceira fase no país e construía o espaço para a luta de vários direitos civis e sociais das mulheres, combatendo a violência, combate à violência e ao racismo, direito à saúde, trabalho, terra, sexualidade. Essas observações são importantes, pois o feminismo pós-colonial não nasce de um diálogo entre mulheres acadêmicas do primeiro do mundo e do terceiro mundo. Então, ela põe em xeque se o feminismo brasileiro ele estava dentro dessa temática do feminismo pós-colonial, ou seja, um feminismo que questionava as estruturas coloniais do terceiro mundo. Porque o feminismo, naquela época, estava lutando por questões práticas. Então, por isso que eu digo, dentre as estruturas necessárias para o desenvolvimento de uma ciência, está a democracia. Uma democracia sólida. Uma democracia sem interrupção. Coisa que existe... é pouca tradição existente na América Latina, com exceção do paísito maravilhoso que eu gostaria de viver lá, o Uruguai, que tem uma forte tradição. Eles tiveram quebras democráticas muito pequenas, e aí o destaque do golpe militar mesmo, né? E é um golpe que um civil de partido que deu, né? Mais ou menos o que... Deixa pra lá. Se você olhar o Jornal Nacional hoje, você vai entender o que aconteceu com... Mais ou menos o que aconteceu com o Uruguai. Porém, antes... o Uruguai nunca teve uma forte tradição
fascistoide. E isso não se aplica nem ao Brasil, nem à Argentina e nem ao Chile. Não é? Esses países, eles tiveram, e principalmente a Argentina e o Uruguai tiveram ditaduras militares, regimes ditatoriais militares fascistoides. Enfim, fascismo é uma palavra que está sendo muito usada no noticiário político brasileiro, né? Eu achei que eu não ia viver isso. Eu achei que eu ia viver uma colonização capitalista colonial, que é o que as decoloniais falam e que é o que a gente vai ver no nosso próximo episódio do nosso podcast. Então, gente, entendam, o feminismo subalterno, ele é um feminismo que ele, agora uma interpretação minha, é um feminismo que ele vai observar questões práticas de grupos indígenas, questões práticas de violência desses grupos indígenas. E aqui vou destacar também das negras, do feminismo negro. O feminismo subalterno, ele tem que estar, os feminismos subalternos, eles têm que estar pensando a questão do racismo. A questão do racismo, ela é muito forte, tanto nos feminismos subalternos, como no feminismo decolonial. De toda a base do feminismo decolonial estão a colonialidade, a modernidade. Por isso que esses movimentos, eles não são movimentos modernos, porque a modernidade eurocêntrica, ela é colonizadora dos povos. Dizer que ser feminista é ter que ir para a universidade, colocar roupas sociais, é, sem dúvida, uma colonização dos preceitos do feminismo. A Julieta Paredes, ela é uma bomba, no bom sentido. A gente sai emocionado quando lê os textos dela e eu acredito que os ouvintes vão sair emocionados no último podcast, é um podcast especial. E ela fala que o problema da comunidade é o problema das mulheres e que as feministas subalternas, e no caso dela, as feministas comunitárias, elas são mais antigas que as feministas ocidentais eurocêntricas, porque as feministas ocidentais eurocêntricas surgem no contexto da Revolução Francesa e as feministas subalternas e principalmente as feministas comunitárias surgem no contexto das conquistas. Então, as mulheres lutaram por liberdade quando as Américas foram saqueadas pelos europeus. E o corpo das mulheres foi o principal instrumento de colonização. Eu olhava uma série, eu não recordo-me do nome da série, eu vi só um capítulo, porque não consegui encontrar essa série. Então, um capítulo estava disponível e eu consegui ver. Cortês, o nome da série. Lembrei, Cortês, que é uma série baseada na vida de Cortês e a conquista, bem, entre aspas, do que hoje é o México e dos povos que ali viviam. E as mulheres, elas viraram rapidamente escravas desses espanhóis. E eles podiam fazer o que eles queriam. E teve um espanhol que falava, não vou me deitar com essas mulheres sujas. Racismo. Então, percebam, gente, existiam várias línguas pré-coloniais dos povos originários que a palavra violação não existia no vocabulário deles. E a Rita Segato, ela diz que não é que não existisse
patriarcalismo nas sociedades pré-coloniais. Porém, é um patriarcalismo de baixa intensidade. Existia, sim, uma diferenciação entre homens e mulheres nas atividades, na divisão social do trabalho, mas essa diferenciação entre homens e mulheres na tribo indígena, elas ficaram muito mais exacerbadas com a chegada do colonizador, que inaugurou um novo tipo de patriarcado colonizador. E é obviamente que as negras brasileiras sentem com muito mais força o patriarcado racista colonial que existe no Brasil. E que os negros brasileiros são assassinados e estão nas periferias em grande maioria. É difícil você ver um fascistóide negro, preto. Tem algumas pessoas do movimento negro que preferem a denominação preto, não negro. Vivemos num país extremamente racista, só que nosso racismo é diferente. É diferente que o racismo norte-americano, é diferente que o racismo francês. O nosso racismo é um racismo colonial. E por isso é tão importante desenvolvermos esses estudos do feminismo subalterno, do feminismo decolonial, dentro dessa própria temática das mulheres negras. Existem várias mulheres pesquisadoras negras, que a gente chama aí feminismo negro, que se auto-intitulam feminismo negro, e não tá errado, tá certo? Só que eu quero salientar que tá dentro do feminismo subalterno. Então essa questão do racismo, ela vai ser trabalhada nesses 2 próximos episódios. Teoricamente, óbvio, porque os feminismos subalternos, né, eles dão conta dessa diversidade, né, pós-colonial, e enfim, de pós-colonial, porque eram países que recentemente estavam tendo suas independências, e aí cito a Argélia nos anos 60. É um elemento que a gente precisa entender, né? Qual é a diferença do decolonial e do pós-colonial? O pós-colonial, ele tá criando uma identidade local, e politicamente eles passam por problemas diferentes do que os problemas que nós decolonizados, eu nem sei se essa palavra existe, mas para explicar, que nós decolonizados da América Latina, porque a gente já conseguiu uma independência há muito tempo, óbvio, como diz Walter Mignolo, é uma independência que foi conquistada pelos crioulos, as elites crioulas, né? Que eram aquelas pessoas brancas, mas que não eram europeus, já tinham nascido nas colônias, né? E o que se passa na vida das mulheres latino-americanas são outras formas patriarcais. E o Brasil, esse continente, que é esse país, é muita coisa se passando junto. Só que essa linha de pensamento decolonial, ela não foi muito desenvolvida no Brasil. Porém, eu acredito que a classificação do feminismo negro dentro dessa temática decolonial é super importante. E aí nós temos grandes contribuições acadêmicas. Então,
a grosso modo, eu gostaria de dizer que o feminismo decolonial brasileiro, ele é diferente, talvez, na minha humilde percepção, do feminismo decolonial do resto dos países da América Latina. Se assemelhando um pouco aos países caribenhos ali, né? Mas é um pouco. Ali tem uma presença negra muito grande, né, nos países caribenhos, mas eles foram colônia de países diferentes do que... Eles não passaram pela ideia de democracia racial e Casa Grande senzala, né? A Casa Grande e a senzala, todos vivem em harmonia, né? Mas se o meu marido te achar bonita, e eu vou usar uma expressão extremamente racista que se usava muito fortemente no Brasil colônia, se o meu marido te achar sua negrinha bonita, você vai pro forno, vai ser assada. E se tinha uma discussão jurídica de se os donos poderiam botar fogo no escravo, se é um bem móvel ou imóvel. Porque se a gente botar fogo na nossa casa, por exemplo, a gente não vai receber o seguro, tá? Porque a gente danificou o nosso próprio bem. E a discussão jurídica era mais ou menos isso. Não tô tão apropriada, não lembro direito. Eu li isso no primeiro ano da faculdade. Mas é mais ou menos por aí que o Brasil se desenvolve. Então era isso, gente. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Não desanimem. Assistam os últimos episódios do podcast. Façam a nossa pesquisa para que eu possa organizar os nomes para um certificado que vai ser confeccionado pelo Campus Lages para todos os participantes. Ok? Então, vocês doaram tempo nessa quarentena, então a gente consegue certificá-los de tudo. Eu não foquei isso, mas sempre foi meu intuito essa ideia de certificação. Então tá, um abraço e era isso. O papo